Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês a desmoralização do que se convencionou chamar de imprensa ou mídia profissional. E por que eu tô falando isso para vocês? Não é novidade para ninguém que esse trabalho, entre aspas, que parte da mídia tradicional tem feito contra o governo federal, tem feito contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não tem como objetivo informar. Ao contrário, está bem evidenciado com a tentativa de atacar o Supremo Tribunal Federal, tentar associar o governo do presidente Lula a algum tipo de falcatrua, mesmo sem ter nenhum tipo de conexão. Basta lembrar que mesmo com o Ibanez atolado supostamente em todo esse esquema, o veículo que é do amigo dele, o Portal Metrópolis, não cita nada sobre o Ibanez e a própria mídia, entre aspas, profissional, basicamente tem ignorado a própria situação envolvendo o caso do Luiz Estevão e do Will Bank na Série D do Campeonato Brasileiro, que é a quarta divisão do futebol, basicamente. Salvo ali o material publicado no Estadão, você não viu mais nada sendo falado sobre o tema. E aí, o que é que tem me chamado a atenção? O esforço que a Malu Gaspar tem feito para provar que ela simplesmente abriu mão de qualquer tipo de trabalho profissional como jornalista profissional, basicamente para promover militância política dentro do jornal que ela trabalha. Só para que vocês tenham noção, por exemplo, a situação da Malu Gaspar, neste caso envolvendo o Banco Master e o governo do presidente Lula nesse momento, é algo tão patético que ela já tentou associar os ministros do Supremo Tribunal Federal, já tentou associar o governo do presidente Lula com ministros do Supremo Tribunal Federal, já tentou associar o presidente Lula com o caso do Banco Master, já tentou associar o ministro Lewandowski com o caso do Banco Master, para poder apontar que existe algum tipo de pauta de corrupção atrelada ao governo e que atrapalha o governo. Ontem, por exemplo, no programa que ela participa lá na Globo News, a situação foi tão patética que ela trouxe simplesmente uma informação completamente desconectada de tudo para alegar que a estratégia da equipe do presidente Lula de marketing para a campanha de 2026 está meio atordoada, porque, segundo ela, entrou ali um tema que não imaginavam que iria entrar, que era o tema da corrupção, que estava fora de qualquer radar da equipe de marketing do presidente Lula e que pegou o Sidônio Palmeira de surpresa. Aí eu fiz uma pesquisa básica aqui, né? Eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial chamada Perplexity AI. E aí eu fui aqui pedir para que o Perplexity me trouxesse as últimas pesquisas que citavam ali o que é que mais preocupava os brasileiros, né? O que aparecia em primeiro lugar, o que aparecia em segundo lugar. E segundo ela, o governo foi pego completamente de surpresa com essa questão que envolve a corrupção, que o governo não imaginava que isso estaria aparecendo em pesquisa. E aí eu preciso lembrar aqui para Malu Gaspar um ponto importante que claramente ela talvez tenha ignorado. Primeiro, pesquisa Atlas Bloomberg em 2024. 31 de outubro de 2024. Pesquisa Atlas Bloomberg, brasileiro vê a corrupção como o maior problema do país. Isso do ano passado. E aí tem uma pesquisa mais recente, inclusive, de 2025, para ser bem específico, do início do ano de 2025, que traz ali também que para o brasileiro, dependendo da pesquisa, né, a gente citou aqui, por exemplo, a pesquisa Bloomberg, mas tem a pesquisa também, tem outras pesquisas também, que trazem aqui outros detalhes sobre corrupção e que mostram dados aqui, inclusive, agora de 2025, que para uma parte significativa da população brasileira, além da questão que envolve, por exemplo, a segurança pública, a corrupção também aparece entre as principais preocupações do povo brasileiro. Traduzindo para uma linguagem bem direta aqui para vocês. Chega a ser até desrespeitoso na explicação, até desfocou aqui, né? Chega a ser desrespeitoso as falas da Malu Gaspar, por quê? Porque ela tira, desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, tá? Mas ela tira a equipe de publicidade do presidente Lula e de comunicação do governo pra merda. Porque realmente ela acha que o Sidônio Palmeira não senta para ver as pesquisas, não vê aqui, por exemplo, que nas pesquisas, o que é que aparece nas pesquisas? Entre as 5 principais pautas aparecem sempre saúde, segurança pública, economia, corrupção e educação. Às vezes uma pesquisa aparece em primeira educação, outros aparecem em primeira corrupção. Esses tópicos, esses 5 tópicos aparecem nas pesquisas.
Como é que a Malu Gaspar disse que o governo foi pego de forma desprevenida? E aí, ela tenta associar de novo o governo do Partido dos Trabalhadores a algum tipo de escândalo de corrupção. Tanto que ela fala que o fantasma da corrupção está assolando o governo, porque o governo está sendo metido nisso, o governo está sendo metido naquilo, e que isso preocupa muito a equipe de marketing do presidente Lula, porque eles não estavam esperando essa situação. E aí a própria Andréa Sadi fala, olha, não adianta falar sobre essa questão de interferência ou de corrupção, porque isso é uma coisa que a gente não pode criticar. O governo do presidente Lula e o governo do Partido dos Trabalhadores é que teve interferência. Nem mesmo na época do mensalão, porque ela chega a citar questões envolvendo o mensalão, e aqui eu preciso citar um outro ponto importante. Ano passado fez 20 anos da história do mensalão. E a CNN Brasil fez um documentário falando sobre os 20 anos do mensalão. E se você assistir, esse material está no canal da CNN Brasil, pode pesquisar lá, 20 anos de mensalão, CNN Brasil. O mensalão que foi denunciado pelo Roberto Jefferson, o próprio Roberto Jefferson na denúncia, diz que o presidente Lula não sabia do mensalão e que ele foi falar com o presidente Lula sobre a história do mensalão. Que ao sentar para conversar com o presidente Lula, ele disse que percebeu que o presidente Lula foi apunhalado pelas costas, que realmente o presidente Lula não sabia. Tanto que, segundo o Roberto Jefferson, quando ele contou para o presidente Lula a história do mensalão, o presidente Lula chorou. Caiu uma lágrima do olho do presidente Lula. E aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês, porque desde quando eu comecei a falar aqui na revista Fórum sobre essa questão do caso do Banco Master e a situação envolvendo a Malu Gaspar, a Andresa Matais, eu deixei claro para vocês que eles queriam associar o governo do presidente Lula de qualquer maneira. Há mais ou menos uns 4 meses atrás, que foi ainda em novembro, quando saiu a primeira situação envolvendo o governo, o caso do Banco Master, eu falei, a mídia está querendo inserir o governo do presidente Lula de qualquer maneira neste caso. Tem vídeo no canal Historiador, que é o meu canal, falando sobre isso. Hoje, passados aproximadamente 4 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses na verdade, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, a gente consegue perceber que a tentativa deles de conectar o governo com esse escândalo envolvendo o caso do Banco Master continua. Por quê? Porque eles sabem que no caso do mensalão existe uma mística até hoje na cabeça do brasileiro, que o presidente Lula sabia do mensalão, que o presidente Lula comandou o mensalão, quando na verdade quando você vai lá para os próprios depoimentos e a denúncia apresentada pelo Roberto Jefferson na época, o mesmo disse que o presidente Lula não sabia. Então dos dois, ou a Malu Gaspar e o grupinho que ela faz parte neste momento, que está completamente desconectado do compromisso com a informação e trocou o jornalismo profissional por jornalismo amador, ou simplesmente a minha tese está correta, que é o quê? Eles sabem que eles não conseguem derrotar neste momento o presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, de forma democrática nas urnas. Então eles precisam criar narrativas. Eles tentaram inserir o governo na questão do INSS, como aconteceu com o Portal Metrópolis, que chegou a cobrar R$97 mil ao Sindinap, para dar a versão do Sindinap no veículo, depois de acusar pessoas ligadas ao Sindinap de terem Porsche, Ferrari, e quando você lê a matéria, eles omitem a informação de que não foram apreendidos no Sindinap nem Porsche, nem Ferrari, a gente consegue entender que eles querem criar de qualquer maneira a narrativa de que durante a gestão do Partido dos Trabalhadores a corrupção reina. Por que eu digo isso para vocês? Porque tem uma pauta aqui, ó, que incomoda de certo modo a discussão política brasileira, é a pauta que envolve a corrupção. O que é interessante é que, como eu disse, nem mesmo a Andréa Sadi aceitou a associação que a Malu Gaspar tentou fazer de Partido dos Trabalhadores, governo Lula com corrupção e passação de pano. A Andréa Sadi falou, olha, verdade seja dita, nunca existiu de algum membro do Ministério Público, de algum membro da Polícia Federal, a informação de que teve interferência do presidente Lula ou de alguém do Partido dos Trabalhadores em qualquer apuração feita pelas instituições, diferente do Bolsonaro. Palavras da própria Andréa Sadi, que disse que trocaria o ministro, que trocaria o superintendente para não lascar, entre aspas, as palavras que a Andréa Sadi utilizou, para não ferrar um filho do Bolsonaro ou uma pessoa próxima dele. Fiquem atentos, porque esta narrativa vai ganhar cada vez mais força. Eles vão tentar inserir o governo do presidente Lula na fraude envolvendo o caso do Banco Master. Basta observar que, por exemplo, o Alessandro Vieira, que está ali na relatoria da CPI do crime organizado, não convidou o Ibanez para depor na CPI do crime organizado. Ele não pode convocar o Ibanez, porque o Ibanez ele é governador, mas ele pode convidar. Não convidou o Ibanez, não convidou o Ciro Nogueira, que inclusive apresentou um projeto para aumentar o lastro de proteção do FGC de 250 mil para R$1 milhão. Então por que o Ciro Nogueira fez isso?
não chamou o Ciro Nogueira, não convidou também o governador Ibanez Rocha, e para mim que eu acho que é o ponto principal dessa narrativa, lembrando que o Alessandro Vieira e o Ibanez Rocha são do mesmo partido, né, o MDB, e também não convocou o Luiz Estevão. Esse, dono do Portal Metrópolis, poderia ser convocado, mesmo assim não foi convocado. 2026, meu amigo e minha amiga, como o presidente Lula falou na semana passada, vai ser um ano de guerra contra a desinformação. Eles não estão jogando um jogo limpo. Eles não estão fazendo jornalismo profissional. Eles estão produzindo peças anti-eleitorais para atrapalhar o presidente Lula, porque eles sabem que se for jogar o jogo democrático, eles perdem. Eles perdem. No caso da Malu Gaspar, a situação dela está ficando tão complicada que há mais ou menos 2 semanas atrás ela teve um, entre aspas, e muitas aspas, que não foi um bate-boca, mas foi uma divergência com o Otávio Guedes no ao vivo, porque ela tentou insinuar que o ministro Lewandowski estaria na mão do Vorcaro e o Otávio Guedes falou, olha, eu não vou colocar todo mundo na lama porque teve alguma relação com o Vorcaro. Não existe nenhum crime cometido pelo ministro Lewandowski, ele não era ligado mais ao escritório, a lei diz que ele tem de se afastar. Ele se afastou? Aí ela respondeu, se afastou. Então não tem nada que macule a imagem do ministro. Eu não vou arrastar todo mundo pra lama, porque o meu critério é o seguinte, a gente pode até achar que é imoral, mas é ilegal? Não é ilegal. Então não adianta querer colocar todo mundo no balaio só. Ela ficou sem graça. E ontem à tarde, ela tentou também trazer o presidente Lula, o governo do presidente Lula, associar o que está acontecendo com o caso do Mensalão. A própria Andréa Sadi cortou a história. Porque, como a gente já viu, tentaram inserir o ministro Lewandowski foi o ministro que estava na frente da pasta quando a Polícia Federal promoveu a operação que prendeu o Vorcaro. Inclusive o próprio Otávio Guedes falou sobre isso. Neste momento, tudo caminha em favor do ministro. E aí perguntaram por quê? Porque não tem nenhum indício que denote, que desabone a atuação dele como ministro do Supremo, como ministro da Justiça. Ele estava na frente do Ministério da Justiça quando aconteceu a operação que acabou pegando o Vorcaro. E para vocês verem como é que a mídia profissional adequa o discurso ao interesse deles, no final de 2025 e início de 2026, todos os veículos da mídia já tinham divulgado que o ministro Lewandowski deixaria a pasta porque estaria acontecendo fogo amigo entre ele, o ministro Rui Costa e outras figuras de dentro do governo do presidente Lula. Quando saiu a informação do caso do Banco Master, aí mudou. Não, na verdade, o ministro não saiu por causa de fogo amigo. Ele saiu porque o caso do Banco Master veio à tona e aí ele acelerou a saída dele por causa do caso do Banco Master. E quando você vai ver, não tem nenhuma ilegalidade cometida pelo ministro Ricardo Lewandowski neste momento. A mídia, meu amigo, que você conheceu quando criança como mídia profissional, ela nunca foi profissional como era passado para você. A mídia basicamente atuava para atender aos interesses dos seus donos. Se não fossem veículos de mídia independente, como a revista Fórum, como o meu canal e vários outros veículos independentes que existem hoje, não só aqui no YouTube, mas através da internet, muitas das narrativas que foram levantadas de 2021, 22 e 23 para cá, ainda no governo do Bolsonaro, algumas tentando passar pano para o Bolsonaro, inclusive, não seriam desmontadas. Por isso que é importante você fortalecer iniciativas como estas da revista Fórum, que é o jornalismo independente de verdade e que traz informação com a opinião que cada colunista tem. Aqui eu não sou pautado sobre o que eu vou falar, eu falo sobre o que eu quero, como eu quero e da maneira que eu quero. Por conta disso, eu tô aqui para abrir seu olho. Abra o olho com essa trupe que se vende como profissionais da comunicação jornalística, quando na verdade estão basicamente produzindo peças de interesse dos seus patrões. A Malu Gaspar, assim como a própria Andresa Matais, simplesmente aceitaram a desmoralização profissional em troca de algo que, para alguns, pode ser meramente vingança do Partido dos Trabalhadores, ódio da esquerda, para outros pode ser retorno financeiro. Muito em breve a gente vai saber o que é que está por trás da atuação da Malu Gaspar e o que está por trás da atuação da Andresa Matais. Da Andresa Matais é mais fácil de saber porque o patrão dela está meio arrolado ali com o banco, o Will, né, o Will Bank, que é ligado ao Banco Master, a gente até tenta entender, porque tem um ditado popular que diz que o ataque é a melhor defesa. Então talvez sabendo que o nome dele seria citado, ele já começou a atacar a gente aleatoriamente para alegar que estão citando ele porque ele estava desmascarando ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando na prática muita coisa fedorenta provavelmente ainda vamos descobrir envolvendo o Portal Metrópolis, a senhora Andresa Matais e essa atuação porca da Malu Gaspar.
Deixa aqui o seu comentário nessa tentativa de armação para prejudicar o presidente Lula e o governo dele. Compartilhe esse vídeo. Grande abraço e até nossa análise aqui amanhã. Tchau!